Iniciativa Anfacer Mais Sustentável. Um compromisso do setor com a inovação, a tecnologia e as melhores práticas socioambientais. A cerâmica brasileira já é reconhecida pela criatividade, inovação e beleza. E agora também será reconhecida por levar a sustentabilidade para o coração do negócio. Por isso, trabalhamos para gerar valor econômico, social e ambiental. E nos últimos anos temos investido nossos esforços em frentes importantes. Medimos a pegada ambiental do setor, analisando nosso impacto em vários aspectos. Realizamos o inventário das emissões de carbono. Assim podemos melhorar a nossa gestão e ajudar o Brasil a atender o Protocolo de Paris. E o setor já está fazendo a sua parte. De acordo com referências públicas mundiais, o Brasil consome apenas 1/3 de água em comparação a indústrias de outros países. Na última década, mudamos a nossa matriz energética para o gás natural. Assim, evitamos uma emissão significativa de carbono equivalente na atmosfera. É como impedir que 1000 carros deem 836 voltas ao redor do planeta. Saber a sua pegada ambiental ajuda a indústria a conhecer seus impactos e tomar medidas para melhorar o produto. Comunicar de maneira transparente seus atributos técnicos e ambientais e a trabalhar para o atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O revestimento cerâmico tem várias qualidades. E contribuem para construções verdes e para uma nova agenda urbana de cidades sustentáveis. O Brasil ocupa a 3ª posição global em produção e consumo de revestimentos cerâmicos. Por isso, a iniciativa Anfacer Mais Sustentável é tão importante para todo mundo. Mas o sucesso depende de todos e de cada um para juntos vencermos os desafios e fazer com que o revestimento cerâmico brasileiro gere impacto positivo para o planeta e para as pessoas. Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um painel do Maratona Anfacer Mais Sustentável. No tema de hoje, nós iremos abordar o potencial da especificação na jornada digital da indústria da construção. Esse tema está atrelado ao ODS 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura. Nesse painel, também anunciamos a nossa parceria da Anfacer junto ao BIM Fórum Brasil, um grande parceiro que nós temos a honra de trazer para dentro do conteúdo da maratona, onde irá contribuir com a transmissão do conteúdo que iremos passar aqui hoje. Nesse painel, contamos com a presença do Humberto Farina, mestre em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da USP e conselheiro interino do BIM Fórum Brasil. Fernando Silva Ramos, arquiteto e urbanismo pela Universidade Estadual de Londrina e sócio-diretor e BIM Manager do AIA Ateliê Integrado de Arquitetura e representante da empresa junto ao BIM Fórum Brasil. Luiz Henrique Camargo, engenheiro civil pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, é BIM Manager na Roga e representante também da empresa junto ao BIM Fórum Brasil. Temos também a Laura Marcelini, engenheira civil pela Escola Politécnica da USP, com especialização em administração de empresas pela FIA e diretora técnica da Bramate, Associação Brasileira das Indústrias e Materiais de Construção. Passo a palavra agora para Humberto, que irá conduzir o painel. Obrigado, Anderson, pela apresentação, pelo convite. É um prazer nós estarmos aqui hoje contribuindo com o BIM Fórum Brasil, né? E fazendo parte desse evento, mediando um debate importante para
o setor. Eu vou apresentar antes um pouco do BIM Fórum Brasil, para quem não conhece, da sua estrutura e convidá-los a conhecerem melhor e participar dos fóruns de discussão e dos grupos de trabalho. Bom, o BIM Fórum Brasil foi uma associação criada, né, para ser neutra, né, e trabalhar nos objetivos de agrupar, trazer o mercado, trazer os setores, né, e as áreas que trabalham em BIM, desde a área de concepção até áreas governamentais e projetistas, construtores, fabricantes, unidos para um objetivo de estruturar o BIM, ter uma mesma linguagem, ter coerência dentro das práticas e avançar com a tecnologia na construção civil. Hoje, o BIM Fórum Brasil, então, ele iniciou em 16 de setembro de 2020. Hoje já conta com 47 empresas, essas são as empresas que participam dos associadas, né, nas suas categorias. Eu vou mostrar para vocês que existem diferentes categorias de participação, né? E aqui a gente já tem uma massa boa aqui de trabalho, né, com empresas importantes atuando por seus interesses e também voltadas para a construção de um BIM melhor aqui para o nosso país, né? Então, essa é a nossa visão, quer dizer, alinhar essas lideranças e desenvolver práticas, desenvolver linguagens e boas práticas dentro dos projetos, né, e da implementação do BIM no país. Aqui a gente tem um canal de notícias, né, que é o Radar BIM Fórum Brasil, né, e vocês vão poder acompanhar nossa atuação nas redes sociais também. Como simplificar, de forma simplificada, apresentando, a gente tem como é que a gente faz no BIM Fórum a governança, né? Então, existe um presidente, o vice-presidente e o comitê fiscal. Eles são eleitos por um grupo que a gente chama de conselho administrativo. Esse conselho administrativo, ele é composto por 7 colegiados. As cadeirinhas coloridas são diferentes colegiados, os que representam os proprietários, incorporadores e investidores, o governo, os empreiteiros, os construtores, os projetistas, consultores, os fabricantes de materiais, os desenvolvedores de software e a academia. Então, esse colegiado, por 7 diferentes perspectivas, formam o conselho administrativo, que esses representantes são eleitos por cada colegiado, e desse conselho administrativo se produz conteúdo pelo BIM Fórum Brasil, né, por meio de projetos que são direcionados pelo Comitê Científico e Técnico. Então, ali há uma estrutura de construção de projetos, né, de grupos de trabalho, para desenvolver projetos com uma abordagem técnica e direcionar a implementação, ou seja, organizar trabalhar nas deficiências, organizar procedimentos e assim por diante. Quer dizer, é um bom fórum mesmo, né, de discussão, com perspectivas do mercado e que a gente acredita muito nesse projeto, né, nessa associação, que vai agregar para o país aí uma boa direção na implementação da tecnologia da informação e o BIM, né, na construção civil. Como é que ele hoje é composto? Ele é composto por um conselho administrativo provisório, que foi o conselho que iniciou, né, em 2020, a estruturação do BIM Fórum, né? Então são os especialistas que se envolveram na estratégia BIM nacional, né, em 2017. Esse grupo trabalhou na estruturação do estatuto e na criação do BIM Fórum hoje, e que hoje está, né? A Raquel Ribeiro é a diretora executiva, né? Trabalha na linha de frente do BIM Fórum, né? E é um contato para
os novos associados. A gente tem já desenvolvido 4 grupos de trabalho com essa estrutura e os associados que hoje existem, né? Como o capítulo brasileiro da Build Smart, um tema muito atraente e que tem muita demanda e muita esperança de que isso seja estabelecido. O grupo de trabalho BIM-Fórum Explica, é um grupo de trabalho que a gente achou necessário criar para fazer ter um espaço onde as dúvidas e as diferentes interpretações dos conceitos de BIM são esclarecidas, né? Um GT3, que é a caracterização, difusão de tecnologias e práticas digitais, quer dizer, na verdade, é uma grande pesquisa de mercado em função dos usos, né? Dos usos no nosso território, né? E o GT4, que é uma outra demanda muito pedida, né? Que é a gerar protocolos de contratação em BIM, né? Que são referências para contratação em BIM, para estabelecer uma linguagem mais padronizada, mais alinhada com todas as empresas. Então, vejam que os temas são bem importantes, são temas que são considerados eficiências, né, no mercado atual, e isso tende a ser cada vez mais ter projetos e com os associados participando, com as empresas interagindo, a gente acredita que vai ter bons resultados. Hoje, o presidente do BIM Fórum é o Wilton Catelani, né? O vice-presidente é o Sérgio Schir, professor, né? E os demais são parte do conselho interino, administrativo, com exceção do professor Eduardo Toledo, que é o tesoureiro da associação. No Conselho Técnico Científico, temos a professora Regina Ruschel, né, e a vice-coordenadora é a Fernanda Machado. Então, a gente está aqui com um grupo bacana, boas mãos, e já prestes a passar a baliza do Conselho Administrativo aos nossos associados, e em breve teremos eleições das cadeiras para formar o novo time, né, do Conselho Administrativo. Parcerias são feitas também pelo BIM Fórum, e no caso, são parcerias, essas entidades não são associadas, ou seja, com essas parcerias é possível desenvolver projetos, um evento como esse, né? Então, temos o apoio e vem crescendo a participação das associações, né? Então, temos o CONFEA, o CREA, o Secov, Recepet, né, o BIM for Turkey, India BIM Association e a Abramat, né, e agora a Anfacer também junto de nós e a BCE. Comentei das eleições, realmente a gente tem aí já previsto para acontecer, e desse grupo, né, dos 7 colegiados, nós já temos condições de ter um novo conselho administrativo, preenchendo de forma mais ampla, né, os colegiados 1, 3, 4, 5, 6 e 7. 5 ainda falta gente, fabricantes, por favor, né, e os governos, o de governo, a autarquia ainda não tem nenhum associado, mas com esse grupo já é possível desenvolver e, pelo nosso estatuto, continuar o processo de evolução aí, dessa associação. E para sua empresa participar, nós temos aqui as categorias de bronze a diamond. São 5 categorias que vão aumentando os benefícios propostos pelo BIM Fórum, com participação de apresentações, participação nos grupos de trabalho, né? Então, tem aí uma série de benefícios que vão sendo acrescentados conforme o nível da categoria. Esses benefícios são encontrados no site, né, do BIM Fórum Brasil, podem ser avaliados para a participação e a associação da empresa. Então, a gente fecha aqui, falando do BIM Fórum Brasil,
que o objetivo, retomando os objetivos, por que entrar no BIM Fórum, é avançar com a difusão do BIM no Brasil, associar sua marca ao BIM e à inovação, né? Ter network, participando junto das empresas que já estão associadas, né? Estar vinculado a ações ligadas ao BIM de seu interesse, né? E agregar conhecimento, né? Então, para mais informações, usem esse link no bimforum.org.br, associe-se. A gente, como eu já disse, né, as atuações são amplas e aqui são as dimensões que a gente definiu para o BIM Fórum Brasil, em termos de atuação: bibliotecas, infraestrutura, compras e contratação, educação, integração, comunicação, gestão das iniciativas e regulamentação. Então, a ideia é conseguir abranger todos os gaps, as deficiências e avançar no BIM nesses temas, nessas temáticas que foram aqui exemplificadas. Muito obrigado, entre em contato, participem conosco. Bom, então vamos começar nosso debate. Hoje nós temos os representantes dos elos, da cadeia de construção, né, de projeto, construtora e fabricante, né, junto da associação, da Anfacer. Vamos falar de especificação dos revestimentos, dessa indústria, né, desse setor, como essa informação, né, vai conseguir nascer e chegar à execução e à operação de uma forma, vamos dizer, integrada, né, nesse novo momento, que é o momento em que a indústria, a digitalização da construção civil vem acontecendo, né, que a gente pretende que isso tenha um ganho muito grande de valor e de resultados, né? Vou falar um pouquinho, então, começar umas perguntas para o Fernando. O Fernando, ele é arquiteto, né? Trabalha com desenvolvimento de projetos e é associado, né, da AIA, né, associado ao BIM Fórum. E a principal pergunta que eu tenho aqui para ele é falar sobre a dificuldade de especificar um material. Quando a gente trata de revestimentos, né, a gente entende, visualiza o arquiteto de interiores, né, o conceitual, a estética, né, o resultado, e esse processo de escolha dessa especificação, como é que ela realmente além desse aspecto que é muito mais de sensibilidade visual, vamos dizer assim, ele se torna também uma especificação técnica. Isso consegue ser feito de forma correta. Quer dizer, até que ponto aí a tecnologia da informação vai conseguir ajudar os profissionais dessa área a trabalhar com isso. Então, Fernando, a palavra é sua. Obrigado, Humberto. Bom, primeiramente, bom dia. Queria agradecer o convite, né, para participar desse painel. E, como já foi apresentado, né, eu sou arquiteto, sou sócio-gerente e diretor, no caso, né, da empresa AIA, Ateliê Integrado de Arquitetura, e tenho trabalhado muito, assim, desde do início com gestão de projetos, e, num certo momento, trabalhei bastante com uma parte também de execução de obras, e hoje estou mais no ramo ali de implementação de BIM dentro das empresas, né, da cadeia da construção. Bom, voltando à questão, acho muito pertinente essa questão, Humberto, porque realmente, hoje, como um defensor de projeto, um bom projeto tem que ter suas especificações. Porém, para que possamos conseguir fazer as especificações corretas e necessárias, né, ou suficientes, é necessário o alinhamento prévio, né, com o cliente, com a diretoria da empresa e com os construtores. Hoje a gente vê aí muitos projetos sendo lançados para obras sem a especificação mínima necessária, por uma simples falta de comunicação e que por ter que atender ao entregável, né, e etc., você vê uma especificação muitas vezes equivocada, falha, com falta de informação,
e muitas vezes até errada, né? Então, eu vejo como um grande critério ali essa comunicação, porque tudo é informação, né? A gente precisa trocar essas informações junto com o cliente, como eu citei, e entendendo dos objetivos, ao longo do processo, a gente consegue fazer as mini entregas, né, ou entregas parciais, e conforme o projeto vai evoluindo, a gente vai alinhando essa escolha desse revestimento, né, de acordo com a especificação necessária. No final, né, vamos ter tudo isso certinho. Então, o que eu vejo hoje é uma mudança de paradigma, né? Falando de BIM, a gente não pode mais, como no passado, fazer o projeto e entregar. Olhando aí pelo ponto de vista do arquiteto, não dá mais para eu fazer meu projeto e entregar ele completo no final, né? Porque vai ter alguma coisa falha. Então, é necessário abrir esse diálogo para, no início, a gente captar quais são as premissas e como um bom especificador, né? Lá no início do projeto, a gente não tem ainda a definição clara. Então, a gente coloca elementos que vão ser uma reserva, vamos dizer assim, de espaço, com especificações de dimensão mínimas necessárias, com uma ideia de estética, e já com uma informação base de custo, né? Para a gente poder ir alinhando e conseguindo fazer o comparativo. E, nesse momento, eu vejo como muito importante a gente ter acesso à informação, né? Que lá no início a gente precisa de algumas informações-chave ou base para poder dar andamento ao processo. Eu enxergo que muitos fabricantes ou fornecedores poderiam ter no seu próprio site um portal ali pro profissional que facilite a busca e escolha de parâmetros e além do material, né, pretendido por estética e etc., a busca também por informações para nortear, para embasar aquela escolha e assim a gente conseguir ter um bom alinhamento com o executor e com o cliente, né? E fechar aquela trinca, né? De especificação estética, custo e desempenho, né? Não dá para esquecer desses 3 pontos, tá? Então, eu vejo que a cadeia da construção poderia investir muito nessa questão de uniformização ou ter um local mais, digamos, uniformizado, padronizado para as informações, para a gente poder especificar, lançando os mesmos critérios e assim poder comparar de cada tipologia, de cada fabricante, de cada revestimento de cada fabricante, você poder comparar de igual para igual, usando o mesmo critério, o mesmo parâmetro, e assim facilitar a escolha para chegar lá no final, tudo correto, detalhado. Tá? Eu vou colocar aqui, já puxar a conversa com o Luiz Henrique. Eu acho que o que você coloca é uma necessidade da informação estar disponível, né? Alguém pode estar assistindo e falando, bom, mas está disponível, né? Se você buscar, você encontra, enfim. O que a gente está querendo dizer aqui, talvez, é que nessa digitalização, quer dizer, com softwares, né, com o que a gente tem na mão já, e com a modelagem BIM, né, um processo BIM, ele possa já trazer essa informação de uma forma que é compartilhável e a parte, o entendimento fica muito mais facilitado, né? Então, eu queria um pouco sobre o que o Luiz Henrique acha disso, quanto construtor, naquela situação em que no ambiente de construção há a incerteza de custos, a incerteza de disponibilidade de material, as incertezas todas de mercado, em que a escolha de um revestimento, né, que é o caso da discussão nossa, pode ser muito postergada, né? Então isso é um problema, né? Então o que você acha, Luiz, disso? Bom dia a todos. Então, como já foi apresentado, né, sou engenheiro civil, atuo aqui como BIM Manager na Roga. A Roga é uma construtora sediada em Joinville, no norte catarinense, atua hoje nessa região, na região do litoral, e está em franca expansão também para aumentar o raio de atuação. E é importante frisar que como construtora e atuação em várias faixas econômicas, né, do ramo imobiliário, o nosso propósito é melhorar o habitat humano, e eu estou falando isso porque eu vou linkar isso com o que a gente vai conversar agora, e os nossos valores também estão linkados com isso, pois são competitividade, confiabilidade, inovação e cooperação. Então,
trazendo então a esse assunto, né, tudo isso que eu apresentei da construtora, a gente preza por uma decisão assertiva, né? E a decisão, principalmente em se falar desse tipo de sistema, né, e entender que isso faz parte de um sistema, né, de acabamento, revestimento, é a certeza dessa informação do ramo, no campo técnico também, no campo de custo, como o Humberto falou, né? E quando a gente traz para a realidade BIM também, a gente está falando de uma simulação da construção no campo virtual. Esse tipo de simulação vai vai questionar a gente. Quem trabalha já no meio BIM já sente que isso muda, né? O questionamento mudou, principalmente. E as decisões, elas precisam ser antecipadas, né? Acho que é um objetivo comum a todo mundo hoje, não tomar mais esse tipo de decisão em canteiro de obra. E esse acesso à informação hoje é isso que a gente quer trazer à tona, né? Não é só a informação da característica geométrica ou da característica estética que a gente está falando aqui, a gente está falando da onde se aplica esse revestimento, para que as decisões não sejam mais pautadas somente na estética, como foi citado anteriormente. Então, Humberto, respondendo um pouco a tua pergunta, a gente quer ter segurança na decisão que a gente está tomando. E a gente que atua nesse mercado, a gente quer dar segurança a todo mundo que está ao nosso redor sobre isso, né? Então, como eu falei, melhorar o habitat humano, mas como que a gente melhora o habitat humano? Olha, é colocar o melhor produto disponível para aquilo que eu estou colocando naquele produto, né? Então, esse papel de projetista, esse papel de quem está aqui atuando na construtora, de quem está entregando, né, esse produto, é isso, é uma decisão compartilhada. Então, chamar a indústria para isso também conosco, né? Nós estamos aqui para se ajudar, né? Não é entender também que o Fernando, como um projetista, ele não toma uma decisão sozinho. A gente aqui também não toma uma decisão sozinho. Essa é uma decisão compartilhada e a indústria faz parte disso. É uma decisão que precisa ser tomada a várias mãos, né? É uma escolha de um sistema, né? Isso. E em se tratando de sistemas, a gente pode fazer uma analogia com sistemas prediais mesmo, né? Sistemas de tubulação, sistemas de ar-condicionado, que são decisões de cunho muito mais técnico até, né? É lógico que tem uma estética envolvida também, mas são decisões de cunho mais técnico, mas a gente... Isso. E a gente busca muito a participação do agente da indústria, de quem detém a informação do produto, do melhor comportamento do produto naquele local, para aquelas características. E como a gente está falando de BIM aqui, a gente tem cada vez mais capacidade para simular essas situações em campo virtual. Então, a gente está precisando muito dessa informação para que venha para o mundo virtual. E a facilidade do acesso dessa informação é muito importante. É notório dizer aqui, não há discordância nisso, que assim, quanto mais fácil for esse acesso a essa informação e mais confiável ela for também, melhor será o uso dela. E aí é uma corrida para a gente fazer a boa aplicação. Digitalizando, né? Isso mesmo. Tem o meio correto de digitalizar isso também, né? É bom que a gente fale disso também, porque não é simplesmente torná-la digital, mas assim, como é que eu propago ela digitalmente? Como é que eu coloco ela de uma maneira usual para que essa cadeia inteira tenha acesso para aquela necessidade que ele está tendo naquele momento do processo de um projeto, do processo de uma construção, né? E aí existem vários exemplos que a gente pode dar, mas acredito que a priori seria isso, né? Essa integração desses agentes num processo que é bem mais robusto do que só um escritório, né? A tomada de decisão é complexa, né? É mais complexa, não é simples. Quer dizer, acho que aí é aí que está a liga, né? Que a gente precisa ter via tecnologia da informação, que quando a gente fala de colaboração em BIM, né? São palavras tão fáceis de repetir e se falar num evento desses, né? Mas onde a gente alcança isso? Quer dizer, se dentro da concepção e da criação de um produto imobiliário, né? Seja, se não existe o entendimento de que cada escolha requer um método de construção, por exemplo, né? Requer uma cadeia de fornecimento, de assistência técnica, quer dizer, se for segmentada a decisão, realmente lá na frente, a chance daquilo não ser o planejado, não ser o executado é muito alta, né? Então, essa colaboração seria compartilhar o conhecimento
E como compartilhar o conhecimento? Por meio de informação mais mastigada, porque hoje está mais fácil fazer a informação mais mastigada pelas vias digitais. Então, como representante, né, Laura, da Abramate, o seu ponto de vista nisso, você acha que o setor pode se mobilizar, né? Que o Anderson participando, né? Como movimentar esses fabricantes via associação e o ponto de vista individual da indústria, né? O que você acha que pode acontecer nesse caminho? Vamos lá. Bom, Humberto, Anderson, primeiro agradeço, né, a oportunidade de estar aqui para trocar informações e debater aqui com os colegas, né, especialistas aí, representantes dos elos de projeto e construção, né? E aqui, falando um pouco pela indústria, então, bom dia a todos, eu sou diretora técnica da Abramate. A Abramate é uma associação que ela é cross-setorial, ela tem dentro dela fabricantes de 22 setores diferentes da indústria de materiais. Isso é interessante, né, lembrar. E aí nós trabalhamos com temas que são de interesse comum a todas essas indústrias. Então, além da questão do revestimento, das louças, a gente também, né, tem associados aí de outros setores. A Anfacer hoje, inclusive, é nossa também membro institucional, né? Nós temos uma parceria forte e também aí com o BIMFórum. E a Abramate entende, né, ela tem entre os seus pilares, um dos nossos pilares de atuação, ao lado de defesa da conformidade técnica, fiscal, capacitação e outros, a gente tem essa parte de estímulo à inovação, né? E a Abramate, desde que surgiram as discussões de BIM, né, no Brasil, nós temos participado de diversos fóruns, temos participado de ações junto ao governo, temos procurado trazer informações e estimular que os nossos associados, né, se engajem, né, na utilização do BIM. Nós entendemos que o papel da indústria de materiais aí é extremamente relevante. A indústria de materiais pode não ser a usuária final do software de projeto ou de planejamento ou de apoio à execução da obra e outros usos do BIM, mas nós somos os provedores de informações, né, sobre os nossos produtos, que são componentes, materiais e sistemas construtivos. E nós temos que codificar, mais do que nunca, né, agora, as nossas informações de maneira que possam ser utilizadas com essas novas formas, né, de projetar os softwares, né, utilizados agora pelo mercado. Entendemos que parte, né, ainda não é a grande parte do mercado que está utilizando intensamente todas as funcionalidades e as potencialidades do BIM. No entanto, entendemos que esse é um caminho sem volta. Esse é o futuro, e é um futuro que vai chegando próximo cada vez mais e está sendo acelerado por várias ações, como a gente falou, até a Estratégia Nacional de Difusão do BIM, né, uma iniciativa que começou em 2018 e que tem 10 anos de horizonte para que as compras públicas também, né, para obras públicas vão ser exigidos, né, projetos, acompanhamento de obra e informações todas em processos BIM. E nós não podemos ficar fora disso. Então, em primeiro lugar, a indústria realmente precisa se engajar, e como foi colocado aqui pelos colegas, eu acho que nós temos que entender cada vez mais e dialogar cada vez mais com os agentes de projeto, de construção, de todo o ciclo de vida do empreendimento, entendendo quais são as dores, quais são as questões que eles têm, que tipo de software eles já estão começando a usar, o que mudou nos processos decisórios. E nós temos que procurar interagir de todas as formas possíveis com esses nossos agentes aí da cadeia produtiva, que são nossos clientes, né? Então, o que a gente vê hoje? Aqui foi falado 2 pontos interessantes. Um deles, que o Fernando colocou, a demanda por, primeiro, informação, de como especificar bem o produto de um determinado setor. Então, aí nós temos uma tarefa 1, né? Como nós temos que levar essas informações, levar informações também sobre normas técnicas, conformidade técnica, o como especificar bem. Isso pode ser uma ação individual de cada empresa, mas também tem um potencial para uma ação setorial. Nós podemos buscar as nossas entidades específicas de cada setor da indústria de materiais
e criar conteúdos que ajudem, né, os nossos projetistas e os nossos construtores a entenderem melhor as implicações de uma boa especificação de um produto da nossa área. Isso é um ponto. O outro ponto que eu vi aqui, que o Luiz e o próprio Fernando também falaram, da complexidade da tomada de decisão e, ao mesmo tempo, da antecipação dessas decisões. E não é mais como antigamente, né, aquele passinho, um projeto que ia, né, fechava, entregava e dali para frente caía lá na mão de quem ia construir. Muita coisa não estava muito detalhada, as decisões acabavam sendo tomadas em canteiro de obra, e aí é que se decidia, se falava com os fabricantes e se efetuava compras e etc. E hoje não é bem assim. Com o BIM, as coisas já entram no modelo, né, de uma forma que vai crescendo o nível de detalhamento e vai havendo interação entre todos os agentes. Então, eu acho que a indústria tem que procurar estar próxima desse processo, procurar entender o que acontece e procurar dialogar desde do princípio para ajudar, né? E, ao mesmo tempo, aprender, e aprender muito também, né? E, por outro lado, também, o Luiz falou de uma coisa importante. Ele falou, às vezes, a gente tem problema de prazos, porque, às vezes, a gente toma a decisão de escolha de um produto, por exemplo, na área de revestimento, e quando eu decido que eu vou usar aquele produto daquela marca, ele saiu de linha. Ele não está mais disponível, ou eu não consigo mais aquele produto. Então, também aí, mais do que nunca, se a indústria tiver uma proximidade maior com esses agentes envolvidos naquele empreendimento e desde o início está atenta, ela pode já trabalhar uma negociação, trabalhar prazos de entrega, separar esses lotes, né, de produção para que garanta esse fornecimento lá na ponta no momento da aplicação, né? Agora, isso só é possível se ela estiver engajada desde o início, né? Então, assim, a gente vê algumas questões, a questão de padronização, né, também que o Fernando falou, é que eu achei aqui tem vários pontos, né, para abordar, mas a preocupação também, puxa, mas como que a gente vai padronizar isso, né? Aí tem a discussão também, eu vou jogar isso para o Humberto comentar, eu vou devolver, Humberto, um pouco sobre a norma, né, as normas da BNT, de BIM, que existe uma ansiedade aí dos nossos fabricantes também, de em que momento a parte da definição dos requisitos dos objetos para os vários usos, quando que isso vai estar fechado e quando a gente vai ter uma referência também para modelar os nossos objetos, atendendo aos requisitos mínimos para cada uso, né, que será feito. Porque existe aquela preocupação, não, eu vou investir, vou modelar um objeto, BIM, né, de repente eu posso modelar ele com muita informação que não vai servir para todas aquelas etapas, não vai estar adequado, e eu fiz um investimento e ele acaba não sendo usado porque está inadequado, ou por estar com excesso de informação, excesso de peso, tamanho de arquivo, ou por estar com pouca informação, ou informação inadequada, que não atende a esse usuário na etapa do ciclo de vida em que ele está. Então, assim, eu acho que tem um outro lado, né? Quer dizer, existe aí a necessidade fortíssima de diálogo e de capacitação interagentes e com o apoio das entidades da indústria. É assim, em linha geral, que eu vejo. Joguei para você agora um pouquinho aí a pergunta da norma e vamos seguir. Obrigada. Eu acho que tem um entendimento que a gente fica, às vezes, relutante a querer absorver, né? Quando a gente fala de tecnologia da informação, base de dados, né? É muito dinâmico, né? A gente vê software que a gente usa, né? Quantas atualizações você já não fez no seu software, no seu notebook, né? Quantas vezes a gente, às vezes, faz uma atualização, até ela não funciona, né? Então, existe uma dinâmica do mundo da digital que é uma dinâmica também de ter mudanças rápidas. E eu acho que essa é um pouco o espírito do que a gente está dizendo aqui. Quando a gente fala que é difícil tomar uma decisão, ela é difícil. Não é porque fez um modelo em BIM que ela ficou fácil. Ela ainda é difícil, né? O que a gente está dizendo é que as informações precisam estar de uma forma em que as ferramentas, usando delas, fica mais rápido fazer trocas, fica mais rápido tomar decisão, fica mais rápido até mudar a decisão. Ter coragem de mudar a decisão fica também mais, né? Porque você tem uma ferramenta
que te facilita a vida. Então, quando a gente tem um celular que faz 1000 coisas, menos telefonar, né, vamos dizer assim, é, ele fechou um monte de necessidades e facilitou muitas funções da nossa vida. Então, um software ou a tecnologia embarcada na construção civil facilita para o Luiz, lá na Roga, simular situações e falar com o arquiteto, falando assim, olha, eu mudei o meu método executivo, não dá para usar essa cerâmica. Bom, por que ele sabe isso? Porque a informação da cerâmica está para ele lá, está para o Fernando. Quer dizer, existe essa necessidade? Existe ou não? Queremos atuar nisso? Sim. Então, temos que caminhar para esse lado, porque existem ferramentas que estão caminhando para esse lado. Não quer dizer que está resolvido também. Então, o grande problema é que a gente precisa encarar. Eu acho que o mercado quer produtividade, então o usuário final está precisando de um resultado. E a tecnologia está acompanhando, quer dizer, de certa forma avançou muito, quer dizer, a gente já começa a tatear modelos digitais, então tá uma estrada para ser explorada. E aí que vem a posição de quem fala assim, eu não vou investir, aí são os perfis, né? Eu vou deixar alguém investir para eu seguir, eu vou ver até onde isso vai, e tem gente que fala, puxa, eu vou estar na ponta e vou fazer isso acontecer junto dos meus parceiros, meus principais clientes, vou fornecer informação para essa ferramenta, quer dizer, aí que está o ganho, né? E aí, quer dizer, por que você usa um software hoje? Por que você não larga aquele software? Porque o software entrou na sua veia. Então, assim, eu vou usar uma especificação, uma ferramenta, porque aquilo vai entrar no minha rotina, eu não vou conseguir mudar muito. É um pouco o que a indústria da tecnologia de informação faz. Às vezes ela te contamina, você não muda de ferramenta para comunicação, você não... O que aconteceu com o WhatsApp aí outro dia, né? Acabou o WhatsApp e ninguém se fala... Agora, não consigo falar com ninguém. Né? Então, é um pouco isso que eu acho que é o motivador. Quer dizer, realmente, a especificação, a gente não tem cultura de especificação, né? De codificação, de estruturação, é o que a norma procura trazer, né? Uma cultura até de outros países, de usar codificações e para serviços, para materiais e tudo. Então, assim, hoje o que está acontecendo é isso, a gente, não sabe nem qual informação seria importante colocar disponível num componente virtual, né? Mas se não começar, a gente não coloca. O ponto é esse. Tem que partir de um mínimo. Até eu acho que a demora da norma é um pouco isso. As discussões estão querendo fechar e elas não se fecham, porque só a prática do software e a agilidade da troca, e, enfim, a experiência vai trazer também uma acomodação do que é essencial, do que não é, né? Então eu vejo assim, na minha perspectiva é que você não para depois que você põe, né, o dedo nessa linha de informatização, vamos dizer assim, de digitalização, você não consegue tirar mais. Você está sempre movimentando, diferente de um catálogo, né? Você faz um catálogo, põe a foto do negócio, eu vou fabricar isso ad eterno, não é assim. Eu acredito que não, porque a gente está falando de sistema agora, a gente está falando de método de execução, características físicas. Então, acho que isso, quando digitalizar, vai ter feedbacks que vão fazer renovações de material. Eu só queria comentar, então, né? Entendi, quer dizer, na verdade, como toda inovação, né, a gente tem uma série de dúvidas, é uma zona cinzenta, né? A gente tem risco, inovação pressupõe risco, né? Se a gente tivesse todas as certezas, né, não estaria navegando num ambiente inovador, né? E aí você está colocando realmente, é um convite, né, a que a indústria se engaje nesse processo e entenda que, de certa forma, tem muita coisa aí que é alvo móvel ainda, né? Quer dizer, vai ter que fazer ajustes, já parte desse pressuposto, e é o que você colocou hoje, a tecnologia da informação é assim, né? O mundo está assim, né? Está assim. E aí, esperar que, de repente, a coisa esteja totalmente visível, estática, né? Como um alvo a ser atingido ali, que dê para atirar aquele tiro certeiro,
acho que não vai dar, né? É isso. Esse assim, momento, é o meu sentimento, né? De tanto tempo trabalhando nisso. Mas acho que junto aí tem um convite para dizer, vamos juntos nessa, porque acho que não está nada estático, nem para o pessoal que projeta, nem para o pessoal que constrói, né? Quem entrar antes já vai ter a oportunidade de aprender junto antes, né? E estar no mesmo barco, né? Talvez isso, né? Porque Claro eu vejo que tem laboratório, né? Mas esse é o jogo, né? Me pareceu isso. Isso que o Humberto falou, até é importante tocar nesse assunto até do ponto de vista de experimentação, né? Conforme você vai conseguindo ter habilidade, a tua experimentação vai se tornando cada vez mais certeira, né? E se você pegar muito das linhas de produção japonesas perante qualquer outra, você vê o quanto eles experimentam em projeto. Eles literalmente vivem a curva de McLamy, que é assim, aqui a decisão, o volume está aqui, o custo baixo de uma decisão está aqui, inclusive. E é essa cultura que a gente tem que trazer, porque não vale a pena a gente investir tanto em um produto tão bom no modelo para que ele não resolva depois. Eu vou ter os mesmos resultados daí. Então, a nossa característica desse projetar mudou. A gente não está mais falando da mesma coisa, não é mais o mesmo produto que a gente tá querendo entregar, né? E normalmente onde há frustração é isso, tipo, é tanto esforço aqui nessa primeira etapa para entregar a mesma coisa, para entregar uma indecisão, que é totalmente contra o que a gente está falando. E aí frustra mesmo, frustra qualquer um. Lembrando um pouco, pegando um exemplo clássico, indústria automobilística, né? Tem lá um fornecedor de lanterna, de faróis, de peças, motor, enfim. O fabricante tem lá o seu né, desenvolvendo o seu produto, mas está cheio de parceria, está cheio de desenvolvimento de fornecedor. Quer dizer, o fornecedor está na casa do construtor, vamos dizer assim, desenvolvendo soluções específicas, né? Eu acho que essa filosofia de estar próximo é um pouco a filosofia que a gente está imaginando que com o BIM aconteça, né? Quer dizer, um fabricante que tem desenvolvimento de produtos que possam atender diretamente um conjunto de tipologias de obra, tudo, pode chegar próximo de construtoras e arquitetos de inovação, né? E desenvolver projetos conjuntos para aquilo funcionar. Quer dizer, a tecnologia de informação, ela não precisava disso, né? Não precisava de tecnologia para fazer isso, mas assim, eu acho que a tecnologia ela é um meio mais acessível para fazer isso, porque dá para simular, dá para usar os softwares, enfim. Pensando Vou pegar aqui. um gancho, então, Humberto, que eu estava desde a fala ali do Luiz, né? Que Estou coçando aí para falar, né? Eu estou. Porque, rapaz, é o que ele citou, né? O Luiz falando como construtor, ele precisa simular, ele precisa testar. E, olhando pelo ponto de vista do arquiteto, ele está ali para isso, né? Ele vai ter que produzir um produto e vai testar várias soluções para apresentar a que melhor se enquadra no objetivo do cliente, a que entrega melhor estética, assim por diante, né? Custo, benefício e desempenho. Então, olha só, a gente, para fazer esses testes, né? Primeiro que sistemas e plataformas digitais vão nos ajudar muito. Imagina fazer isso tudo à mão, né? Como era no passado. Tem como, então, né? Não tem como fugir da tecnologia, né? Para o arquiteto, para o profissional especificador, a tecnologia é uma mão na roda, né? Ele vai se utilizar disso. Só que para isso ser possível, essas trocas rápidas, né? Porque o cliente ele não vai querer esperar muito. Ele falou, tá aqui na cor amarela, mas e na cor azul, né? Como é que fica? Então, para isso ser possível, o primeiro passo é a gente ter as informações disponíveis e alcançáveis, né, para nós especificadores. A gente precisa ter, digamos, com uma certa facilidade de acesso a essas informações, né, de desempenho, de custos e etc., para que a gente possa rapidamente efetuar essas trocas e efetuar diversas opções e simulações, né? Como bem lembraram, né, para a gente escolher a melhor opção, não tem como, a gente tem que testar, né? E o meio digital tá aí para isso. Então, no primeiro momento, ter a informação. No segundo momento, eu enxergo abandonar plataformas antigas, né? Escolher plataformas digitais ou sistemas que tenham uma inteligência para fazer a gestão de toda essa carga de informação. E no terceiro momento, então, a gente precisa rever nosso fluxo de trabalho, porque se a gente se entope de informação, não vai adiantar de nada, a gente vai se perder no caminho. Então, para isso,
os requisitos, a norma ISO, né? A gente rever nosso fluxo de trabalho, entender em que momento aquela informação vai se dar, vai ser necessária, né, para uma escolha, né? Muitas vezes um critério não é importante ali no início, né? Você não vai ter aquela informação, por exemplo, preparação da base. Preparação da base vai depender um pouco do que você quer como produto final especificado. Se vai ser uma cerâmica, uma madeira, uma fórmica, né? Então, acaba que essas informações são importantes, mas a gente vai ter que rever nosso processo para saber em que momento eu vou ter que apresentá-la para o cliente, construtor, executor, planejador, que seja, saber comparar uma coisa com outra, né? E assim a gente realizar nossas simulações, né? Só queria Tem que contribuir estar com essa... organizado, né? Nada melhor que tudo organizado para poder fazer as simulações. Se tiver que organizar cada novo projeto, não tem como. Imagina a codificação, quando a norma ISO pegar e a gente conseguir trabalhar de forma unificada realmente, né, com tudo codificado e padronizado, vai ser uma maravilha, porque a gente vai falar uma especificação, né, inventar aqui, né, código X. O código X vai ser o mesmo para o construtor, que vai ser o mesmo para o executor, que vai ser o mesmo para o fornecedor, para o fabricante, ou seja, a gente vai estar falando a mesma língua, né? Eu sonho com essa... Quando o mercado inteiro, fabricante, fornecedor, executor e projetista estiverem falando dessa forma, que facilita, né? Tem outro lado, mas vamos deixar para uma outra conversa. E isso aí, Fernando, que você falou, é de suma importância saber usar a ferramenta. Vou ligar com o que o Berto falou, né? É ter habilidade nisso. Isso precisa ser feito por toda essa cadeia, né? Por quê? Porque a gente vai passar a reduzir o tempo investido nisso. A gente tem que entender que o modelo é um elo de ligação da informação, né? Muitas vezes você pode economizar, vamos dizer assim, o geométrico com simplesmente uma informação, né? Então, um catálogo bem formatado, ele pode ter o seu link, né, com o modelo, e não necessariamente estar dentro de um modelo, mas é da gente entender o melhor uso para aquele caso, para aquela situação, e como que você vai fazer. Por exemplo, a gente está falando de várias etapas aqui da cadeia, né? Como é que essa informação que está sendo solicitada lá pelo cliente final vai voltando e sendo transformado como uma solicitação até a cadeia inicial, né? Isso, sim, acredito que precisa ser abordado, porque isso pode resolver a comunicação entre todos esses agentes, né? E é praticamente um convite que a gente faz, né? A gente já tem hoje utilizado essa informação, mas a gente gostaria de ter acesso a mais, com mais certeza e com mais facilidade. Tem que pôr a cabeça na tecnologia, né, Anderson? Exatamente. E eu acho que, pegando o gancho do que o Fernando e o Luiz colocou, né, a Anfacer, como uma entidade setorial, né, específica de revestimento para cerâmica para revestimentos e louças sanitárias, somado aí à força da Abramat, que é uma nossa parceira na difusão dessa tecnologia, dessas informações, é que a gente toma a iniciativa de promover um evento como esse, para que a gente vá a cada etapa difundindo essa informação, né? Hoje aqui nós conseguimos de forma muito clara ver a necessidade do especificador, a necessidade do executor ali enquanto uma construtora, e ver o quanto é importante nós da indústria termos esse feeling de conseguir colocar a especificação dos nossos produtos de forma padronizada e de fácil acesso para esses agentes. E aí, eu acho que fortalece ainda mais, né, o papel nosso enquanto entidade, somado agora aí com a chegada do BIM Fórum, de podermos trabalhar em conjunto e diminuir essa distância que, porventura, ainda nós temos aí da indústria de acabamento, né, da tecnologia. Eu acho que nós temos um caminho, estamos tendo aí complementos de agentes para que a gente possa, de repente, conseguir ter um modelo, um case, para que a gente possa estar utilizando dos benefícios e o ganho que isso traz para toda a cadeia da indústria da construção na sua utilização. Acho que esse é o nosso desafio e esses agentes aqui vão estar trabalhando para que a gente possa construir esse case e provar para todos eles o benefício que isso tudo traz
né, para a nossa indústria como um todo. Já estamos indo aí para a nossa reta final, né, no nosso tempo. Queria, mais uma vez, em nome da Anfacer, agradecer, né, a parceria do BIMFórum, que trouxe aí pessoas fantásticas que enriqueceram esse nosso bate-papo. Eu acho que a cada ano aqui na Expo Revestir, a gente tem trabalhado o tema BIM de uma forma cada vez mais evolutiva, né? Então, já fica aqui o convite para todos, para o ano que vem, 2023, a Anfacer, juntamente com o BIMFórum, irão trazer mais uma pauta em cima da tecnologia BIM, para que possamos cada vez mais difundir essa informação aí para todos os participantes aí da indústria da construção civil. Obrigado a todos pela presença e nos vemos no próximo painel. Até logo. Até logo, obrigado.